Olá, turminha, tudo bem? A atividade de geografia hoje será realizada na página 9, 10 e 11. Transportes e a integração cidade-campo no Brasil e no mundo. As vias por onde trafegam os meios de transporte possibilitam a conexão entre as cidades da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. A Rodanel é um conjunto de rodovias que circunda parte do município de São Paulo e muito útil às pessoas em geral, em seus passeios ou trajetos diários e aos produtores e outros municípios do Brasil, pois permitem que eles transportem suas mercadorias para municípios vizinhos, poupando-os de enfrentar trânsito intenso na capital paulista. No Brasil, o transporte rodoviário predomina, porém, outros meios de transporte também visibilizam a integração entre os espaços rural e urbano. Isso ocorre, por exemplo, quando a soja em grão é transportada por trem do município de Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, local que abriga áreas rurais estratégicas para o país, até o Porto de Santos, no estado de São Paulo. Na região norte, alguns portos fluviais dos rios são essenciais para o transporte de pessoas e produtos agrícolas, em virtude da pouca quantidade ou do mau estado de conservação de algumas de suas ferrovias e rodovias. Um exemplo é Manaus, capital da maior unidade da Federação Brasileira, que não tem conexão rodoviárias diretas com o centro-sul do país, mas com Boa Vista, capital de Roraima, e com a Venezuela. Abaixo temos algumas imagens de rodovias da região norte do Brasil. Na Europa, os rios também são utilizados para o transporte de pessoas e produtos. O continente conta com um extenso rio chamado Reno, por meio do qual a Alemanha transporta matérias-primas extraídas de áreas rurais e produtos industrializados até o porto de Roterdã, localizado nos Países Baixos, e desse porto a diversos outros países, como vocês também podem observar em duas figuras aí abaixo. No Japão, turminha, há décadas existe uma grande preocupação com o deslocamento de pessoas nas áreas rurais ou urbanas próximas, em direção a Tóquio, capital do país, uma das maiores cidades do mundo e importante centro comercial do país. Em razão disso, foram implantados projetos para possibilitar que mais pessoas usassem transportes públicos, com resultados satisfatórios, uma vez que, atualmente, um número maior de indivíduos em relação ao passado vem utilizando esse meio de transporte para se locomover. Analise o gráfico a seguir para entender as alterações que ocorreram em 30 anos no Japão. Lá na tabela, no gráfico, o título desse gráfico é Evolução dos tipos de transportes usados em Tóquio. Pode observar que de carro, deu uma diminuída, porém transporte público está sendo mais utilizado, bicicletas estão sendo mais utilizadas e as pessoas que estão andando a pé também teve uma caída de 1978 a 2008. Atividade, de acordo com o gráfico, entre 1978 e 2008, 30 anos, o percentual de pessoas que passou a utilizar seus carros particulares para se deslocar à cidade de Tóquio aumentou ou diminuiu? Justifique sua resposta. Letra B. Nesse período, que tipos de transporte foram utilizados com mais frequência para o deslocamento a Tóquio? Turminha, por hoje se encerra a nossa aula de geografia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem. Uma ótima aula a todos.